concretamente, tenho comigo, com todo o gosto, com todo o prazer, o Sr. Secretário de Estado, João Moura, Secretário de Estado da Agricultura. Bem-vindo aqui à nossa zona de entrevistas rápidas. Vamos conversar um pouco. Sr. Secretário de Estado, como é que, em primeiro lugar, esta pergunta-chave, assim, como é que está a ver esta Agro Global 2025? Muito bem. Permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar todos quantos assistem a esta nossa curta entrevista, dizer-lhes que felicitá-los pelo trabalho que têm feito ao nível formativo e informativo da agricultura. Muito obrigado. Eu tenho feito referências em várias oportunidades do trabalho de excelente qualidade, da procura sempre daquilo que é o auxílio ao agricultor e à agricultura portuguesa num contributo muito favorável e, portanto, não podia deixar de, para além de agradecer o convite para estar aqui, que é com muita honra, com muito gosto, para esclarecer de tudo aquilo que entenderem que é necessário, para que as pessoas tenham noção daquilo que é a nossa maneira de pensar, aquilo que estamos a fazer, aquilo que são as nossas estratégias para este setor tão importante, tão determinante para a economia nacional, para o nosso país e principalmente para o setor primário, que é o setor da agricultura. Depois, relativamente à sua questão, de facto eu sou um utente da Agro Global, ainda nos campos da Valada, ainda nos campos onde ela teve a sua origem. E desde logo com os seus mentores, que eu também aproveito para felicitar pela genialidade do conceito que foi aqui criado deste tipo de certames. Nós estamos a falar aqui de uma feira, de um encontro, de uma exposição, de um centro formativo e informativo que é mais dedicado àqueles que são os agentes, os interlocutores diretos da agricultura. E, portanto, por excelência, eles podem vir aqui recolher informações daquilo que são as mais últimas e as melhores tecnologias associadas ao setor, podem vir aqui testar e comprovar no terreno dos ensaios que são feitos com diferentes tipos de culturas, com diferentes tipos de maneios, com diferentes tipos de aplicações de produtos e, portanto, esta é uma feira prática de imensa utilidade para aquele que é o seu público-alvo, que é o agricultor. Ao contrário, isto não entendam isto de uma forma depreciativa das outras feiras, dos outros certames, sejam elas mais ou menos dedicadas, mas neste espaço que também é usual termos aqui a Feira Nacional da Agricultura, é uma feira do povo, é uma feira onde todo o mundo rural gosta de vir, gosta de ver os animais, mesmo aqueles que não têm uma utilidade prática em termos do seu dia-a-dia com a agricultura, mas sem dúvida que têm um gosto muito especial por aquilo que é o mundo rural. E o povo português tem esta característica muito intrínseca. O povo português é um povo de ruralidade, mesmo aquele que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo das décadas foi migrando para as grandes cidades, é um povo que tem uma paixão muito especial pela ruralidade, que é um pouco da característica que o nosso país tem. Eu aproveito a oportunidade que tive em conversar com vários atores no mundo agro-nacional, portanto, e face disto tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar. Bom, parece-me unânime que, por todos os entrevistas, isto é transversal, penso eu, que a agricultura está bem, tem vindo a desenvolver-se, portanto, tem havido inovação, também investimento, mas existe sempre um mas. Há sempre mais qualquer coisa para fazer, nomeadamente eu chamaria-lhe alguns pontos quentes, é a questão da água, enfim, a questão da necessidade da renovação geracional, portanto, e por aí fora. O que é que pode, desde já, adiantar? Eu registro com muito agrado, muita satisfação ter, da parte de um analista que está com um poder privilegiado de visão sobre um setor, que nos possa dizer que a agricultura portuguesa está bem. Isto é muito satisfatório e é contradizente com aquilo que era o cenário há muito poucos meses atrás, há poucos anos atrás, em que a apreciação global, não só do setor, mas principalmente da população generalizada, era que este setor da agricultura estava a definhar, estava a extinguir, temia-se que o próprio Ministério podia acabar. E, portanto, registro com muito agrado que, pelo sinal contrário, e nós temos esses sinais. Temos os sinais que há aqui, desde há meses a esta parte,
sinais muito positivos de que o setor, seja na produção de carne, seja na produção de vegetais, frutícolas, hortícolas, seja naquilo que é os nossos produtos mais intrínsecos da agricultura portuguesa, de forma mais massificada, como temos o caso do vinho, temos o caso do azeite, temos o caso das hortícolas, que temos um potencial muito grande de nos equiparar ao nível mundial com os maiores dos maiores. Mas também seja ao nível dos mais pequenos, nós sentimos que aqueles que são os nossos produtos começam a ter uma aceitação diferenciada e melhorada. E, no fundo, isto tudo se vai refletir na valorização daqueles que são os primários, a produção. Durante muito tempo também se dizia que as grandes superfícies eram aqueles que ficavam com grande fatia de toda a cadeia alimentar. É verdade que ainda ficam, mas hoje, seja por via das cooperativas, seja por via das organizações de produtores, seja por via das confederações e associações, hoje sente-se que a produção tem aqui um potencial gigante para este setor. Agregado a isto, e porque frisou e bem, tem a ver com a camada mais jovem. Diz-se muito que os mais jovens estão afastados deste setor rural, que estão de facto desinteressados, e isto, tudo o que são as medidas e as iniciativas governamentais que são tomadas ao longo dos anos têm consequências. E a consequência dos governos do passado, isto sem querer aqui fazer críticas personalizadas, mas dos governos do passado, terem abandonado por completo aquilo que é o ensino profissional, que é a gênese da gênese, aqueles que são os alunos de ensino que têm uma vocação, que têm aqui um instinto de agarrar numa propriedade dos pais, dos tios, dos avós e melhorá-la e fazer dali um projeto onde possam ter rentabilidade, onde possam ter uma imagem de futuro, onde possam ganhar dinheiro. Esta é a perspectiva. E, portanto, nós, aquilo que temos feito nestes últimos largos meses, para além do mecanismo educacional junto dos mais pequeninos ainda, dizendo que a carne de vaca, ao contrário do que dizia aqui há uns anos o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, as vacas não são agentes poluidores da natureza, antes pelo contrário, as vacas são agentes muito positivos para os ecossistemas. Hoje estamos a verificar que toda a nossa paisagem, com uma das grandes apostas que este Governo está a fazer, que é no regime extensivo de pastorícia, seja de bovinos ou ovinos, que são fundamentais para a melhoria da paisagem. E isto estamos a retornar a um processo que foi abandonado ao longo das últimas décadas. E, portanto, há sem dúvida aqui um incentivo. Nós temos o maior potencial. E o maior potencial é o facto de termos em Portugal as nossas condições edafoclimáticas, as nossas condições de proximidade ao mar, as nossas condições de extremismo climatérico, que dão às plantas, inclusivamente, a sua resistência, a sua dormência, que as obriga a preservar e a conservar os nutrientes para o momento do seu esplendor, que é o momento em que dão o fruto, e esse fruto, naturalmente, que vai vir com uma qualidade superior. Mas estas potencialidades têm sido aproveitadas? Estas potencialidades têm que ser aproveitadas. E este é o grande desafio da agricultura da atualidade. E qual é que é, então, a vossa estratégia? A nossa estratégia é, acima de tudo, dizer aos agricultores, dizer aos jovens de Portugal que a agricultura vale a pena. Porque nós temos produtos de excelência. Costuma-se dizer, de forma muito vulgar, que em termos de marketing, em termos de estratégia, seja ele em qualquer ramo da sociedade, para promovermos um produto, ele tem que ter 3 características. A primeira característica é que ele tem que ter qualidade. E não há dúvida. Nós temos a melhor pera rocha do mundo, nós temos o melhor arroz carolino do mundo, nós temos o melhor bacalhau do mundo, que não é produzido por nós, mas sabemos o transformar da melhor forma. Nós temos a melhor carne das raças autóctones do mundo, nós temos as melhores hortícolas do mundo. Portanto, os queijos, os fiambres, aquilo que formos comparando com outros produtos de outros países, o nosso azeite, o nosso vinho, não nos fica minimamente atrás. Mas são rentabilizados, tendo isso em conta? Tem que ser. Não são ainda? Tem que ser, porque ainda não são. Há aqui nichos de O mercado que é que falta, acontecido. Então? O que falta é nós termos um bocadinho... Eu costumo dizer isto de forma muito generalizada. Os italianos têm uma autoestima muito grande e sabem vender bem aquilo que presta e às vezes aquilo que não presta. Os italianos, com o nosso azeite, que é aquele que é em todo aqui a faixa do Mediterrâneo, o nosso é o primeiro a sair aos mercados. Os italianos vêm buscar parte do nosso azeite a granel e depois engarrafam-no e vendem como um ex-libris de Itália. E, portanto, eles têm aqui um saber fazer em termos de divulgação e de marketing, que nós temos um caminho muito interessante a percorrer. E é aqui que os mais jovens são fundamentais. Os mais jovens, são mais habilidosos, tomava o tema da questão das escolas profissionais,
eu não quero ofender ninguém, mas isto é inato perceber que das escolas profissionais que existem, espalhadas um pouco por todo o país, penso que só a região do Algarve neste momento é que não tem nenhuma, já teve e não tem, mas todas as outras regiões do país são dotadas de ensino profissional agrícola. Mas se formos fazer um apanhado, e eu reuni com todas as direções escolares destas escolas, porque o Ministério da Agricultura tem que os apadrinhar, tem que os incentivar, tem que os estimular. Se formos tentar perceber o trabalho que estava feito, eles tentavam fazer o melhor que lhes era possível. Mas a classe dos alunos que ia chegando a este tipo de ensino era a classe desmotivada. Ou eram os alunos que não serviam para matemática nem português e, portanto, iam para este ensino porque eram renegados do outro tipo de capacidades que tinham. Então perspectivam-se alterações, é? Claro que sim. Há uma parceria e um entendimento muito forte com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação quer apostar fortemente nestes ensinos profissionalizados com forte vocação, onde obrigatoriamente temos que investir e dotar as escolas profissionais. Eu não posso estimular um aluno a ir para um ensino da área vocacional da agricultura se não lhe disser que a escola tem o manuseio de drones, se a escola não tem a aplicação e a utilização eficiente da água, se não tem computadorização, se não tem os estudos mais avançados ao nível da tecnologia de utilização dos recursos naturais. E, portanto, esse é o estímulo, é escolhermos os melhores, aqueles que, por ligação familiar ou outro, qualquer tipo de ligação, sintam um entusiasmo, sintam um chamamento para poderem ir para esta área vocacional. Mas, acima de tudo, o mais importante disto é que depois desse chamamento eles sintam que podem ganhar dinheiro, que podem fazer daqui futuro, podem ter uma riqueza suficiente para as suas famílias, para as suas gerações. Não têm que se sentir diminuídos. Façam o industrial dos móveis, façam o industrial da construção civil ou outro qualquer que seja. Porque a agricultura tem que ser vista de outra forma. É a forma de uma atividade altamente rentável e que tenha um retorno, apesar de todas as adversidades e dificuldades com que se depara. Ainda no ensino, portanto é oportuno colocar-lhe esta questão. O que é que tem a dizer ao facto de, ainda dados recentes, as universidades terem, enfim, pouca aderência enfim, alunos para agronomia, por exemplo? Mas isto é tudo uma consequência. Se eu, ao nível da educação primária, eu tenho educadores que nos seus manuais escolares iam instruindo os alunos de que as práticas agrícolas eram nefastas para a natureza. Se eu tenho, ao nível do ensino profissional, as áreas vocacionais, sem terem um mínimo de apetência e os alunos com sentido de vontade de irem para estes cursos, evidentemente que o desfecho final era que o ensino superior não tivesse alunos com vontade de seguir os estudos. Muitos ficaram pelo caminho. E, portanto, esta é de facto uma cadeia fortíssima que estamos a apostar desde a sua base, desde a sua gênese, e que acho que vai ter consequências muito positivas, não só em obtermos aqui os mais capacitados e os melhores vocacionados para estas áreas, em que nós vamos dando os bons exemplos que existem em Portugal, nas mais diferentes áreas que vamos assistindo, desde daquele que era o produtor que estava num advogado em Lisboa e que foi produzido pela Rocha para o Oeste, ou o outro que era economista numa empresa e que foi criar maronesas para a sua região, o seu solar da raça, ou um indivíduo aqui bem perto que era arquiteto e passou a produzir picante a preços valorizados. Portanto, tudo isto são exemplos que podemos dar aos mais jovens no sentido de os atrair para este setor. E com isso tudo ganhamos aquilo que também é muito importante e que não devemos descurar, que é a nossa coesão territorial, que é a ocupação do nosso território. Os nossos jovens sentirem que podem e devem ter qualidade de vida, não só com as altas tecnologias, os serviços que lhes são prestados nas grandes metrópoles, mas principalmente que possam estar na ocupação do território nacional. E requerem-se medidas, portanto, de intervenção do Governo para, enfim, contribuir para pelo menos para travar um tanto o despovoamento. Nós ainda recentemente, infelizmente, constatamos que com todos estes incêndios que vivemos ainda há relativamente pouco tempo, isso também é fruto, no fundo, de despovoamento do interior. É, sem dúvida. Mas a agricultura aí tem um papel importante. A agricultura pode e deve. Eu posso testemunhar-lhe que nas últimas semanas tenho tido o cuidado não só de tentar perceber
as formas como os apoios estão a chegar aos agricultores, os mais pequeninos, dos mais pequeninos aos maiores, garantir que as explorações continuem a funcionar, mas também fazer duas coisas que fiz durante estas últimas 2 semanas. Uma, estimular aqueles que são os funcionários do Ministério da Agricultura e que estão de maior proximidade ao território. Fizeram um trabalho notável naquilo que foi o acompanhamento deste trágico incidente que temos de incêndios florestais, que infelizmente é recorrente de ano após ano. Mas também fizemos um acompanhamento de proximidade com os autarcas e olha, dou-lhe aqui um exemplo, nós este ano tivemos aqui não me lembro de ter acontecido, o facto de nós termos uma propriedade do Estado, uma empresa do Estado que é produtora, que é a Companhia das Lesírias, que foi uma das primeiras que de forma voluntariosa disponibilizou umas toneladas significativas de feno para as povoações que estavam com necessidades de dar alimentos aos seus animais, porque os seus pastos tinham sido devorados pelos incêndios e, portanto, essa foi a nossa principal preocupação. Nós temos a consciência que a ocupação do território, com espaços agrícolas, mas também convivência com espaços florestais, haver os tais e os designados mosaicos de ocupação de solo, são fundamentais. E nesta presença que eu fiz no território, deu para perceber que os espaços que estavam ocupados, fosse com vinhas, fosse com olivais, amendoais, carvalhais ou outras espécies que estavam ali no terreno, tinham uma resiliência e uma resistência aos incêndios. Nem todos resistiram, porque a força nós tivemos condições climatéricas este ano, como sabemos, muito acima do normal, tivemos as temperaturas mais altas das últimas décadas, com umidades mais baixas das últimas décadas. Tudo isto juntado a um fenómeno que muita gente, ou muito pouca gente, tem salientado, que é o facto de nós termos tido um verão, aliás um inverno e uma primavera muito chuvosos. E mesmo aqueles que tiveram a tentativa de cumprir com a limpeza de matos, com a limpeza de florestas, 15 dias depois tinham novamente os matos crescidos porque choveu, porque a umidade era grande e, portanto, nós tivemos aqui, permita-me a expressão, o designado cocktail favorecido a esta prática que, infelizmente, Portugal tem dos incêndios florestais. A agricultura, e respondendo de forma concreta e precisa, a agricultura é, na minha opinião, uma das principais chaves para minimizar, porque nós vamos ter sempre incêndios florestais em Portugal, mas para minimizar não só o impacto, como a dimensão dos incêndios florestais. Senhor Secretário de Estado, então está feito o diagnóstico. Aliás, não é só de agora, portanto, há muito tempo se fala de combater o despovoamento, há muito tempo se fala na reorganização da floresta. O que é que se perspectiva, Sr. Secretário de Estado? A perspectiva é exatamente isto, é incentivarmos. Isto é tudo uma cadeia, uma consequência. Se eu hoje tenho uma carne marinhoa, uma carne mirandesa, uma carne arauquesa muito mais valiosa, ou se eu tenho, ao nível da produção de ovinos, uma aceitação nunca antes vista em termos de valor de carne dos borregos, com capacidades de exportação a níveis históricos daquilo que estamos a fazer. Se eu tenho isto, eu tenho todos os motivos, todos os ingredientes para cativar e incentivar. E é aí que vocês também entram, que é nós termos aqui uma perspectiva, junto dos mais jovens, de regressarem das grandes cidades, fazerem a sua formação, fazerem o seu conhecimento, a sua aprendizagem, mas depois valorizarem o seu território. O nosso território hoje, isto não se faz com uma medida de emergência de um ano para o outro, em que agora vamos tocar aqui um on e um off, em que os jovens vão migrar todos e vamos ocupar o território. Isto faz-se numa aprendizagem, vai levar aqui alguns anos, eu espero que menos do que aquilo que seja expectável do que é possível, de incentivar estas práticas. No fundo, de que a agricultura vale a pena, a ocupação do território vale a pena. Aqueles que usualmente saíam dos seus concelhos, os seus pais, migravam para Lisboa, tinham diferentes tarefas, que têm parcelas, a grande parte delas abandonadas, algumas delas eles nem sabem, nas terceiras e quartas gerações, quais são as terras que lhes pertencem. Se eles fizerem um pequenino exercício que seja de memorizar e perguntar, pai, pergunta ao teu avô que parcelas é que nós temos aqui, o que é que eu posso fazer delas? É este o despertar que nós queremos. E para isso nós queremos ter práticas em que determinadas tarefas em Portugal sejam consideradas de uma forma diferente.
Dou-lhe dois exemplos muito concretos. Hoje, falar de um ferrador em Portugal é dizer um ferrador é quase que uma função menor. Nada disso. Nada mais errado. Um ferrador é um indivíduo que tem uma formação muito específica e por isso nós estamos aqui a tratar da certificação desta atividade profissional, em que o ferrador tem que saber exatamente qual é o fim a que um animal se destina, tem que ser um indivíduo altamente habilidoso a trabalhar como tal, tem que ser um indivíduo com conhecimentos técnico-científicos até para fazer alguns curativos, algumas terapias ao nível ortopédico nos animais. Mas eu diria outra, os pastores. Há aquele conceito do pastor que foi dado de forma errada, do indivíduo que anda com o cajado a pastar no campo. Não, hoje o pastor pode ser um indivíduo altamente qualificado, que pastoreia o seu rebanho, em que o seu rebanho, como podemos assistir nesta feira e podemos ver alguns exemplos muito positivos dessa tecnologia, em que os animais utilizam uma coleira, em que essa própria coleira lhes delimita o espaço, para além de lhes dar outras informações valiosíssimas para o criador, em que o pastor é um indivíduo altamente qualificado. E, portanto, como esta, temos aqui uma série de outras que lhe podia dar exemplos em que a mentalidade da própria sociedade portuguesa, essa própria que tem que ser transformada. Que não será nada fácil, não é? Que não é fácil. Mas terá que passar também, permita-me esta questão, e há pouco falávamos dos incêndios florestais, os próprios autarcas também, eu não digo que terão responsabilidade, mas têm uma função muito importante e que se calhar em alguns momentos não a desempenharam. Eu não queria Ou não exerceram, contar digamos. aqui, mas de facto os autarcas têm a primeira responsabilidade no ordenamento territorial. E aqui podemos entrar num outro capítulo que considero de extrema importância, que é o capítulo daquilo que é o entendimento que nós temos sobre o nosso território nacional e a potencialidade que o nosso território nacional tem para determinados fins. Hoje temos entidades que avaliam o solo de determinadas condições, dizendo se este solo está num mapa que foi determinado assim, que está determinado assim há décadas, como se fosse um solo de aptidão agrícola. Aliás, designam ainda de uma forma muito mais forte. É uma reserva agrícola nacional, como se de um património intocável se tratasse. O que é que temos hoje se formos avaliar esta reserva agrícola nacional? Temos, em alguns sítios, obviamente que na generalidade não, isto não é a regra, isto é a exceção, mas estas exceções precisam de ser corrigidas, em que há locais do nosso país em que os solos que estão classificados como Reserva Agrícola Nacional não fazem sentido nenhum. E aí os autarcas têm uma responsabilidade também de, nos seus planos de ordenamento territorial, fazer uma avaliação muito séria destes solos, mas terem a coragem de fazer o contrário. Nós estamos sempre numa lógica nacional dos pedidos que chegam sempre à Autoridade Nacional da Reserva Agrícola Nacional, que é a DGADRA, de desafetar. E nunca ninguém chegou a esta instituição no sentido de dizer vamos afetar. E nós hoje, com o grande plano que o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal delineou como um dos principais instrumentos para a agricultura, que é o Água que Une, dotando o país não só de grandes reservatórios, grandes infraestruturas para os sistemas de rega, para que nasçam novos territórios agrícolas com nova potencialidade agrícola em Portugal, e que nós vamos ter que olhar para estes territórios como territórios de potencialidade agrícola. Portanto, nós vamos ter novas oportunidades agrícolas em Portugal com a disponibilidade de água que é essencial para a agricultura. E, portanto, aquilo que lhe queria dizer é que nós vamos ter que ter a coragem de, um dia destes, organizar o nosso plano nacional, e dou-lhe o maior disparate de todos, para que todos percebam daquilo que estou a falar. Nós hoje temos um património da Unesco, que é a região demarcada do Douro. A região demarcada do Douro, se eu lhe disser que não é Reserva Agrícola Nacional, todos vão ficar espantados, porque todos pensam que é. E, portanto, faz sentido que aquela seja uma zona a preservar, que não permite edificações, que não permite outro tipo de utilizações do solo, que seja exclusivamente dedicada à agricultura. Mas ela, como foi crescendo ao longo dos anos, não está classificada desta maneira. Portanto, nós temos que não só desclassificar muitos, que há muitos, as zonas urbanas, as malhas urbanas foram crescendo, e aqui também ajuda na prevenção dos incêndios florestais, que é assumir deliberadamente que há determinados espaços urbanos que não devem ter espaços rurais de tanta proximidade como se vê em alguns incêndios florestais, é consolidar essas zonas urbanas, mas da mesma forma poder ganhar e dotar ao país
de novos espaços agrícolas com potencialidade agrícola. Aqui vamos ter que pensar muito, e há aqui uma insistência muito grande que o Ministério da Agricultura tem feito, que é no sentido de dotarmos, para que tudo isto aconteça, o nosso território tem que estar dotado, minimamente, até de cobertura da rede de telemóvel, porque senão Claro. tudo isto cai por terra. Muito bem. Passamos para um outro tema. Políticas públicas, portanto, apoios, fundos europeus, apoios diretos ao rendimento e investimentos. Que medidas é que destaca neste novo ciclo da PAC? Olha, eu aqui, que falamos de PAC, nós, aquilo que nos foi possível alterar a PAC que estava em vigor, fizemos no sentido, com um pressuposto principal, que era de aumentar a rentabilidade do agricultor, de dar diretamente ajuda ao agricultor. Mas temos noção, e permita-me esta ocasião para manifestar, como o Sr. Ministro ainda esta manhã teve a oportunidade de o fazer, com aquilo que são as novas perspectivas que temos da União Europeia e da Comissão Europeia face àquilo que é o futuro da PAC e o futuro da agricultura e dos fundos para a agricultura dos países da União Europeia. Eu não quero criar aqui nenhum alarmismo, eu quero apenas dizer-vos que, com toda a honestidade, quer nos poucos conselhos de ministros europeus em que eu participei, mas grande parte das vezes, ou todas as vezes que o Sr. Ministro participa, quer no Agrifish, quer nos conselhos de ministros em que tem participado, tem sempre batalhado por este detalhe, que é os fundos de coesão não podem absorver de forma generalista para vários vetores da sociedade e absorver os fundos da PAC. Não podem, porque isto seria a maior discriminação que se poderia fazer a países como Portugal, seria o maior atentado para a coesão ao nível da agricultura. Eu recordo que os fundos de apoio da PAC surgiram na União Europeia, não foi tão para ajudar de forma direta os agricultores. Sim, elas ajudam de forma direta os agricultores, mas o objetivo principal foi fazer chegar à mesa das populações preços considerados alimentos considerados a preços justos, que eles pudessem pagar, de forma equitativa, da mesa do rico ou do pobre, que pudesse ter disponibilidade de alimentos a preços aceitáveis. E a PAC servia para isto, para compensar os agricultores para produzirem de forma mais barata, mesmo com o nível de exigências que a União Europeia tem. Somos o bloco alimentar mais seguro do mundo, em que há aqui uma exigência muito superior a outros blocos de outros países e de outras organizações de países. Face a isto, nós vimos com muita preocupação o facto de juntarmos num bolo só, num orçamento unitário para a coesão territorial, os dinheiros destinados à agricultura e os dinheiros destinados a outros pacotes de coesão. E dou-lhe um exemplo. Qualquer que seja o decisor político que tenha a chave de um cofre, onde vai buscar financiamento para determinada área da sociedade, em que lhe pergunte, este dinheiro que está aqui, se for todo misturado no mesmo bolo, vamos aproveitá-lo para construir escolas, construir hospitais ou para aumentar o rendimento do agricultor? Eu próprio não tenho dúvidas. Vão escolher as duas primeiras opções. E, portanto, nós nunca podemos permitir que sejam adicionados no mesmo envelope financeiro estas duas oportunidades. E, portanto, Portugal é um dos países que se tem batido de forma... Eu queria aqui dizer-vos que o Sr. Ministro, com a sua experiência vastíssima ao nível da União Europeia, tem sido intransigente na defesa desta matéria, em particular. Porque isto vai criar uma grande desigualdade. E a desigualdade vai ser os países mais ricos, que têm mais orçamento de Estado, vão ter oportunidades de ajudas aos agricultores de forma diferenciada que os países com menores recursos não têm. Portanto, há aí desafios muito Portanto, importantes. está aqui um desafio muito grande. Eu penso que, para minimizar estes impactos, o programa do Água que Une é fundamental para aumentarmos a área de superfície agrícola útil, dotarmos os nossos alunos e a nossa apetência para a agricultura de forma mais vantajosa e os apoios que estamos a dar à primeira instalação, aos jovens agricultores, de forma muito diferenciada, mas, acima de tudo, que ganhemos aqui até um espírito bairrista. Eu se perguntar a um consumidor na prateleira do supermercado que compare um pacote de arroz carolino com um pacote de arroz basmati ou agulha, ele não sabe que a diferença está em que o nosso arroz carolino é português. E que nós dizemos que o arroz carolino é português, é o melhor, mas não é só melhor porque dizemos que é só nosso.
É Não, preciso ele é demonstrá-lo. melhor porque ele, de facto, tem qualidades organoléticas que, na confecção dos alimentos, é um bocadinho mais trabalhoso. E aí os chefes de cozinha têm um papel fundamental nisto, que é elucidar aquilo. E o povo português também gosta de cozinhar, gosta de saber fazer. E, portanto, nós temos a nossa autoestima, a nossa produção nacional, temos que a saber valorizar de uma forma muito diferenciada. Também é um trabalho a fazer aí na Há questão da muito imagem, trabalho do a fazer. marketing. É? Eu queria lhe dar aqui um outro exemplo relativamente a isto, que é paradigmático. Nós, em Portugal, qualquer português gosta de presunto. E quando isto é uma característica muito ibérica, e quando perguntamos a um português que presunto gosta, o português gosta. Eu gosto de um presunto de pata negra. Claro que nós temos o presunto de Trás-os-Montes, que é magnífico, mas o nosso presunto pata negra, o nosso presunto de porco ibérico, porco preto, porco alentejano, com denominação de origem, nós neste momento temos um setor que está praticamente a definhar. E quando assistimos que há empresas espanholas que estão a fazer largos investimentos em Portugal para vender exatamente este produto, e estamos a deixar perder nas nossas camadas mais jovens, nos nossos investidores portugueses, este setor de negócio para os nossos vizinhos espanhóis, nada contra, antes pelo contrário, estão a potenciar um negócio em Portugal. Mas nós dizemos e encaramos, de facto, há aqui oportunidades riquíssimas de negócio para os portugueses mais arrojados. É pena que eles nos últimos anos tenham sido incentivados a ir para outros ramos de atividade que não a agricultura. E aquilo que eu queria deixar e dizer aqui hoje de forma muito vincada é que aqueles empresários com espírito empreendedor vejam na agricultura um estímulo e uma oportunidade de grande negócio, porque Portugal tem uma grande oportunidade tem muitos produtos e bons de grande qualidade. Eu tinha aqui mais algumas questões, mas muito sinteticamente eu gostaria de lhe colocar, portanto, tocar um pouco nesta área da burocracia, que ainda é muita e a burocracia atrapalha, afasta pessoas. Há quem se queixe também do atraso dos pagamentos, dessas ajudas que são fundamentais para muitos agricultores. Esse, de facto, diria, o grande desafio que um membro do governo como eu, ou como o Sr. Ministro da Agricultura, ou os meus colegas secretários de Estado têm. E por isso é que o Sr. Primeiro-Ministro, neste governo, definiu um Ministério que vai ajudar à desburocratização e à simplificação. Este paradigma do complexo é transversal a todas as áreas da sociedade portuguesa, de forma muito vincada na agricultura. Eu devo-lhe dizer, acho inaceitável que haja duplicações de serviços dentro do mesmo Ministério, em que vários serviços do mesmo Ministério desempenham as mesmas tarefas. Mas pior que isso, eu acho perfeitamente inaceitável que haja vários serviços do Ministério da Agricultura, um que faz a tarefa e o outro a seguir vem fiscalizar a tarefa do outro setor do próprio Ministério da Agricultura, nem é do produtor. E, portanto, nós temos mesmo que fazer aqui uma grande reforma. Ela vai estar em curso, com grande ajuda que vamos ter da parte do Sr. Ministro da Reforma Administrativa e com a grande vontade que o Sr. Ministro da Agricultura tem e todos os secretários de Estado de promover esta grande reforma que o Ministério da Agricultura precisa num único sentido, com um único objetivo. É facilitar a vida à produção. Facilitar a vida àqueles que necessitam dos serviços do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não é um polícia. O Ministério da Agricultura é um fiscalizador da atividade, é um regulador da atividade. Não tem que estar sistematicamente em cima da produção, a controlar de uma forma desmesurada. Nós temos que confiar naqueles que estudam nas mesmas universidades, naqueles que estudam nas mesmas escolas profissionais, que têm as mesmas habilitações, que estejam à frente de uma exploração ou que estejam nos quadros do Ministério da Agricultura. Mas este é um desafio que vai levar o seu tempo. Há mentalidades, há muitos vícios que foram criados e que têm que ser paulatinamente. Temos que incutir, respeitando acima de tudo, porque os quadros do Ministério da Agricultura têm excelentes profissionais que fazem trabalhos notáveis ao nível da investigação, ao nível do controle. Nós somos um país que se orgulha perante os outros Estados-membros da União Europeia do trabalho que faz naquilo que são os seus organismos do Estado. Mas está-nos a faltar aqui um bocadinho de algum bom senso, de alguma flexibilidade junto daquela que é a produção. Nós às vezes absorvemos demasiado no estudo científico, no valor, na importância daquilo e depois, mas isto tem aplicação na prática. É aí o caminho que temos de chegar. Aquilo é importantíssimo fazê-lo, mas depois é mais importante ainda saber aplicá-lo em termos práticos e ter resultados práticos e apoiarmos. Há muito tempo que não se fala em extensão rural em Portugal
Há muito Certo. tempo que não se fala de apoiar o agricultor naquelas que são as suas decisões, naquilo que é um aconselhamento, não é dizer, olha, tens que fazer isto, não, é aconselhá-lo. E depois, incutiu-se, instituiu-se também muito, isto ao nível de toda a função pública, incutiu-se muito a palavra não. Os projetos chegam, as candidaturas chegam e o não está garantido. Nós temos que mudar esta mentalidade. Nós temos que reverter este sentimento em que as pessoas chegam e nós temos que dizer isto assim não. Mas há uma forma de fazer. E temos é que indicar o caminho às pessoas de como fazer de Ou forma seja, não baixar os braços, portanto, Isso não mesmo. deitar a toalha ao chão. Isso mesmo. Uma outra questão que gostaria de colocar, enfim, tem sido transversal em alguns entrevistados que por aqui passam, que é a preocupação pelo facto de um conjunto de crescente de substâncias ativas estarem a ser retiradas, portanto, e os agricultores dizem-se que não temos soluções, era bom que houvesse alternativas. Isto é um caminho que vai até 2030. Isto é preocupante porque nessa área convinha, digo eu, convinha haver algumas alternativas, não é? As alternativas existem, são difíceis, é um caminho difícil a percorrer. Agora, nós devemos pensar sempre no contrário, que é estas limitações. Permita-me fazer aqui um parênteses. Ao nível da interpretação que os nossos técnicos, as nossas instituições fazem daquilo que são os normativos europeus, e isto é uma expressão que o Sr. Primeiro-Ministro tem utilizado muito, nós não devemos ser mais papistas que o Papa. Nós devemos ser moderados, não devemos querer ir sempre à frente a correr. E eu tenho dito isto de forma sistemática aos meus serviços. Sempre. Nós temos que ir de forma ponderada. Agora, se há outros países da União Europeia que competem diretamente connosco e que têm determinadas práticas, porque é que nós somos sempre os primeiros a adotar? Há aqui, não diria um excesso de zelo, há aqui um excesso de, não é sequer de profissionalismo, mas há aqui uma interpretação, uma tentativa de fazer sempre mais e melhor. Nós, ao nível das nossas estruturas governamentais, participamos em todos os fóruns internacionais de discussão da mais variada matéria que possa imaginar. Todos. Todas as semanas há técnicos nossos que vão sempre aprofundar. Portanto, estão na mais vanguarda daquilo que é o estudo de tudo o que é tecnologia, estudos de vírus, bactérias, pragas, doenças e produtos para combater estas pragas e doenças e também de bem-estar animal. Permitam-me fazer aqui esta ressalva. Mas dizia-lhe que, de facto, nós temos que partir de uma premissa que é assim. Nós temos muitas regras, muitas limitações. Temos ido num caminho que tem até tornado de forma descompetitiva a nossa economia, a nossa agricultura, com países que produzem com regras completamente diferentes. Nós temos que pensar que não nos devemos sentir diminuídos por isso, pese embora isso na carteira se sinta, porque as regras são completamente diferentes e o retorno financeiro é diferente e não conseguimos competir com as mesmas armas, da mesma forma. Mas agora temos que sentir o seguinte, nós não abdicaremos nunca de duas premissas. A primeira é da segurança alimentar. As pessoas que consomem alimentos produzidos em Portugal e importados para Portugal sabem que têm uma total segurança alimentar daquilo que estão a consumir. E quando digo isto, digo com perfeito à vontade e conhecimento para lhe dizer que não há qualquer vestígio de qualquer produto nefasto para a saúde que possa estar constante em algum destes produtos. E a segunda premissa, que durante muito tempo nós, ao longo das décadas dos nossos avós, dos nossos pais, trabalhavam na agricultura, que utilizavam determinados produtos e havia doenças que ninguém arranjava explicações para as mesmas, problemas endócrinos, problemas de cancros que apareciam de forma desmesurada. E nós, sabendo e tendo comprovação científica de que há produtos que são, de facto, agentes incrementadores de determinadas doenças, não podemos permitir que o nosso agricultor não tenha a segurança total. O que é que nós temos que tentar fazer? Não é ter um fundamentalismo, não vamos utilizar de forma radical este produto, porque, não. Se há aqui, e eu dou-vos um exemplo de uma autorização muito esporádica que o ano passado dei de utilização de um produto que estava proibido no mercado português, que era o Dormex, no caso de algumas culturas, e neste caso muito particular foi da cultura do kiwi, e foi autorizado especificamente a utilização deste produto. E foi utilizado porque havia aqui uma exceção. Havia um país já da União Europeia que estava a utilizar, mas não foi por eles o utilizarem que nós também autorizámos, foi porque havia uma emergência no sentido da produção. A produção estava com quebras de 50% a 60% neste tipo de cultura. E nós autorizámos excepcionalmente,
com uma regra, em que a condição alimentar e a segurança alimentar não estava minimamente posta em causa, porque era no momento antes da floração, e portanto não tinha qualquer implicância com a frutificação, mas que não tivesse um mínimo de risco para o agricultor, para o aplicador. E portanto admitimos a utilização deste produto com a utilização de drones. Foi um projeto inovador em Portugal e que agora estamos a recolher os frutos, estamos a ver nos pomares em que se utilizou e os que não se utilizou e que foi um sucesso. E, portanto, nós, com alguma flexibilidade, não só dos governantes, mas principalmente dos serviços, temos de ter aqui muito bom senso de pensar, nós estamos aqui com uma missão. A minha missão, a missão do Sr. Ministro da Agricultura, é servir as pessoas, é servir um setor, é o setor da agricultura. E é por isso que estamos aqui tentando fazer o melhor para que aqueles a quem nós servimos tenham as melhores condições para terem uma boa qualidade de vida e produzirem aquilo que é o nosso orgulho nacional, sejam os nossos animais, as nossas raças autóctones ou os nossos produzidos nos campos. E aí esta feira é fundamental para isso, porque é aqui que eles podem reter algum conhecimento, algum estímulo, algum incentivo. Por último, queria só saber a sua opinião. É um tema, enfim, que está constantemente nos mídias, em todo lado, portanto, são as guerras que andam por aí fora, não só guerras propriamente dito, como verdadeiro sentido da palavra, mas também guerras comerciais. Isto, no futuro, causa alguma preocupação? Causa-nos muita preocupação e por isso é que consideramos que este avanço que a União Europeia, muito influenciada pela posição de Portugal, diga-se, ainda na última Feira Nacional de Agricultura, nós tivemos o privilégio de trazer aqui o Ministro da Agricultura do Brasil. Para ter ideia, a agricultura no Brasil significa várias vezes o PIB de Portugal, só este setor de atividade. E, portanto, estava aqui uma personagem mundial que representa um setor de uma dimensão estratosférica que nós nem temos uma noção muito concreta daquilo que estamos a falar. E vimos, com grande humildade, da parte do Sr. Ministro da Agricultura do Brasil, com grande interesse, num país que temos uma relação histórica muito afável, a possibilitar que Portugal tenha aqui uma janela de oportunidades muito forte para exportar parte dos seus produtos, aqueles que nós temos dimensão e temos capacidade de exportar e que temos alguns, felizmente. E, portanto, o Brasil abriu-nos as portas. Este acordo que a União Europeia está a traçar com o Mercosul, o Sr. Ministro da Agricultura foi um dos impulsionadores da possibilidade de fazer este acordo, porque para nós é altamente vantajoso. Nós somos deficitários na nossa balança comercial. Nós queremos equilibrar a nossa balança comercial no sentido de equilibrarmos em termos de valor. Nunca poderemos equilibrar a nossa balança comercial no sentido de dizer nós produzimos X toneladas de trigo, temos que produzir X toneladas. Não pode ser equilibrado desta forma. O equilíbrio tem que ser em termos de valor absoluto. Nós vamos ter sempre déficit de alguns produtos, como a soja, por exemplo. Portugal não é um país produtor de soja, vamos ter que importar sempre. Ele está hoje muito enraizado na nossa cultura alimentar. Mas, de outra forma, nós temos produtos que têm um enorme potencial e que podem ser exportados e que podem ser impulsionados de forma muito mais valiosa. Deixa aqui uma nota de esperança, então. Deixa aqui uma nota fortíssima de esperança. Sentimos que os nossos produtos, e dou-lhe o exemplo do vinho, o nosso vinho, em provas cegas, com os melhores vinhos franceses, os melhores vinhos italianos, os melhores vinhos do Chile, os melhores vinhos californianos, nunca ficam atrás. Eles equiparam-se. Sabe a única coisa que ficam atrás? Sempre, invariavelmente, é no preço. E, portanto, nós temos aqui um caminho vasto a percorrer, porque nós estamos lá na qualidade. Agora temos é que saber valorizar aquilo que de bom fazemos. E este é um estímulo. É virem jovens com outra capacidade, com outro incentivo, outro estímulo, outra vontade de fazer, até com outras capacidades que dizem que os jovens de agora são os mais dotados de sempre, os mais capacitados de sempre, então que o apliquem nas novas tecnologias, na saúde, mas também na agricultura. Esse é o meu desejo, é a minha vontade e é por isso que eu trabalho todos os dias. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, pela sua presença aqui. Bom, de facto, esta entrevista, como não poderia deixar de ser, portanto, justamente aqui, sensivelmente a meio desta feira agro-global, aqui com as informações que são sempre muito, muito importantes, sobretudo de quem tem responsabilidades na área agrícola nacional. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.